Olá, queridos, tudo bem? Vamos começar mais um devocional hoje aqui no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 17. Diz a palavra do Senhor: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo dos lavradores para receber deles o fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. E lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, e o mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar o imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Vamos lá, irmãos. Nós temos aqui no início do texto de hoje uma parábola. Jesus contou uma parábola e as parábolas, principalmente nos evangelhos, têm uma intenção específica. Ele queria contar essa história para dar um ensino específico. Na maioria dos ensinos de Cristo, que é dado por parábolas, ele mesmo já explica ali a parábola, o significado de cada um dos personagens, de cada um dos itens que ele quer trazer para a gente como ensino. No entanto, nessa parábola nós não temos a explicação da parábola, mas a parábola é muito clara. A parábola, ela nos dá informações assim que, se a gente começar a conectar os pontos aqui, ela tem informações preciosas para a gente que nos conectam com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento também. Diz a parábola que um homem plantou uma vinha. Construiu essa vinha e cuidou muito bem dela, colocou cerca ao redor dela, colocou cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre. Então ele cuidou muito bem dessa vinha que ele plantou e colocou tudo o que aqueles trabalhadores precisavam à disposição deles. Ou seja, esse senhor desta vinha, ele deu tudo o que os trabalhadores precisavam para que eles exercessem a sua função, o seu propósito, ao qual eles foram chamados, para que eles trabalhassem. Então, Deus é esse Senhor dessa vinha, Ele construiu todo esse mundo, colocou todos os recursos à nossa disposição para que a gente trabalhasse nessa vinha chamada mundo, né? Nessa vinha chamada planeta Terra. Bom, depois diz a parábola que
na época da colheita, o Senhor enviou um servo, né, aos lavradores para receber a parte que lhe cabia, né? Era uma vinha arrendada, então esses trabalhadores precisavam pagar o arrendamento para o senhor dessa vinha. O servo que foi cobrar, ele foi espancado, né? Ele apanhou e mandaram ele embora de mãos vazias. Isso se refere muito provavelmente aos profetas do Antigo Testamento. E aos profetas do Antigo Testamento também se refere os outros personagens, aos quais diz que o Senhor dessa vinha enviou, e muitos foram espancados, humilhados, bateram na cabeça e outros mataram. Então esses profetas que foram enviados por Deus no Antigo Testamento, eles tinham um propósito de proferir a mensagem de juízo de Deus. Eles tinham um propósito de também pregar a palavra de Deus, de serem instrumentos de Deus, boca de Deus para comunicar com o povo. Eles eram os representantes de Deus. No entanto, esse povo não aceitou esses profetas, não os receberam como representantes de Deus, né, na verdade, e aí mataram alguns, espancaram, enfim, fizeram todo tipo de atrocidade com esses homens. E o que vai acontecer então? Né? Aí vem Jesus, né? O senhor da vinha pensa, puxa, eu vou mandar meu filho porque a meu filho eles vão respeitar. Eles vão tratar com todo zelo, afinal é o meu filho, né? E os trabalhadores da vinha pensaram o seguinte, ele é o herdeiro, então nós precisamos matá-lo e nós vamos ficar com toda a herança, vamos ficar tranquilos, vamos amarrar o nosso burro na sombra. E então vem o filho amado desse senhor da vinha e é enviado até a vinha para os trabalhadores, e os trabalhadores matam esse filho, né? Foi isso que aqueles judeus fizeram com o próprio Cristo, com o Filho amado, com o Senhor dessa vinha. Então, olha só que coisa interessante, né? Jesus vem para representar a Deus, para ser aquele que... Ele é o próprio Deus, mas quando ele vem na terra, ele vem como voz de Deus, ele vem como representante do Pai aqui na terra e vem para acertar as contas com aqueles que estavam trabalhando naquela época. No entanto, esses não o receberam e, ao contrário, mataram a Jesus, mataram o Filho amado do Senhor da vinha. Mas o que vai acontecer é que esse Senhor da vinha virá e matará aqueles lavradores. Então, aqueles que mataram a Jesus foram mortos e não receberam a salvação, sem piedade alguma, né? Então vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Esse texto está lá em Salmo 118, capítulo 118, versículo 22 e 23, e se refere ao próprio Cristo. Cristo é a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra fundamental que é lançada antes de dar início à obra propriamente dita. Na construção de edifícios, hoje em dia, nós temos uma coluna central que sustenta praticamente toda a estrutura do edifício. Cristo é a coluna central que sustenta todo o edifício construído ao redor dele. Cristo é aquela pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que sustenta todo o edifício que está construído ao redor dele. No Antigo Testamento, a lei e os profetas. Cristo é aquilo que sustenta a lei, Cristo é aquele que sustenta todas as profecias proferidas
pelos profetas, né? Então Cristo é aquele que sustenta todo o Antigo Testamento e ele sustenta também o Novo Testamento, que é a doutrina dos apóstolos. Vamos imaginar então como uma construção em que Cristo é a pedra fundamental, a pedra que é lançada antes de qualquer outro tipo de construção, até mesmo antes dos fundamentos, do alicerce, né? Cristo é a primeira pedra. Essa pedra, ela precisa ser firme, ela precisa ser uma rocha firmada para que todo o alicerce, para que todo o baldrame, para que todas as paredes, para que todas as lajes, tudo seja sustentado por Cristo. Então, Cristo é a pedra fundamental que sustenta toda a doutrina do Antigo e do Novo Testamento. No Novo Testamento é chamada também de a doutrina dos apóstolos. E por isso, por ser Cristo a pedra fundamental, a pedra angular, ele se torna aquela pedra que foi rejeitada pelos judeus, né? Ele se torna a pedra essencial já no Novo Testamento e se torna a pedra essencial, fundamental para aqueles que recebem, para aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Então, Cristo é este que foi rejeitado, que foi morto pelos judeus e agora ele se torna a pedra fundamental. Quando os fariseus, né, aqueles homens, começaram a entender que era contra eles que Jesus estava falando, eles ficaram então perplexos, né, com tudo isso, perceberam que era contra eles e estavam procurando um meio de prender a Jesus. No entanto, demorou um pouquinho aí esse processo, né? Logo depois chegaram alguns fariseus e alguns herodianos. O grupo dos herodianos eram judeus que estavam servindo ao Império Romano, né? Então, Herodes era o governador ali daquela região. Na verdade, haviam vários Herodes naquela época. Herodes era um nome muito comum e um dos Herodes era o governador daquela região e muitos judeus serviam a esse governador e muitos judeus respeitavam esse governador como sendo o governador deles, né? Então, tinha lá os fariseus, aqueles mestres da lei, estudiosos, intérpretes da lei, dos profetas, do Antigo Testamento, e tinham os herodianos, outro grupo de judeus que serviam ao governador Herodes. Ambos eram judeus, ambos eram facções do judaísmo, né? Eram grupos distintos do judaísmo, eram divisões dentro do judaísmo. Eles chegam para tentar a Jesus, colocam Jesus à prova, então ficam fazendo algumas perguntas difíceis, né? Afinal, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Aí eles percebem que Jesus andava ali com um grupo de pessoas, essas pessoas estavam vendendo os seus bens e estavam abrindo mão dos seus negócios para seguir a Cristo. E esse grupo de pessoas com certeza chama a atenção daqueles que serviam ao governador Herodes, que muitos eram ali a favor do Império Romano, né, ao favor do governo de Herodes, e os fariseus que eram hipócritas na sua prática, na sua maioria, né, mas eles eram também pessoas que zelavam pelo estudo da palavra e pelas práticas religiosas, principalmente as práticas que estavam ligadas ao templo. E esses fariseus e os herodianos chegam até Jesus e perguntam: é certo a gente pagar o imposto a César? E aí a resposta de Jesus é muito interessante, né? Vocês estão me pondo à prova? Vejam mais uma vez aqui que Jesus responde com outra pergunta, né? Então, traga-me um denário. Jesus percebeu a hipocrisia deles. Jesus percebeu a intenção no coração deles. Então, Jesus pede para que eles tragam uma moeda. O denário era uma moeda do pagamento de um dia de um trabalhador. Vamos imaginar aí que hoje seria o equivalente a uns R$100 aproximadamente. Uma moeda só valia tudo isso, né? E eles trouxeram a moeda e Jesus pergunta: de quem é esta imagem? Essa efígie que está aqui estampada na moeda. E aí
as pessoas responderam, os herodianos e os fariseus responderam, é de César. E Jesus então responde para eles, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com tamanha sabedoria porque não puderam pegar Jesus na principal questão, que era a seguinte: se as pessoas tinham que pagar o imposto a César e o imposto do templo, percebam que tem aqui dois impostos bem distintos. Quando o templo foi reconstruído, né, por ocasião lá de Salomão, né, quando ele reconstrói o templo, aí depois vem o Zorobabel, né, vem o tempo do exílio, né, e depois vem a reconstrução do templo naquela época, tá? Depois que o Império Romano assume aquela região, o templo foi destruído, tá certo? O templo foi todo destruído. Quando o Império Romano assume aquela região, eles reconstroem o templo como uma forma de manter ali os judeus quietinhos, apaziguados, né? E aí, essa reconstrução do templo fez com que gerasse um imposto extra para os judeus. Este imposto foi chamado, né, como imposto do templo. Então, tinha um imposto que era cobrado pelos publicanos, o imposto que ia para o Império Romano, e tinha um imposto do templo que era um pagamento pela construção do templo, tá certo? Então, a moeda que corria dentro do templo, como eu já expliquei no texto anterior aqui, né? A moeda que corria dentro do templo era uma moeda só dentro do templo, né? Não podia, era uma moeda exclusiva, não podia correr para fora, tá? E dentro desse sistema que corria naquela época, né, era uma moeda peculiar, era uma moeda que tinha lá alguns textos escritos, né, alguns textos da Palavra de Deus, e tinha o tetragrama, né, que alguns traduziam aí por Yahvé, Javé, né, ou Jeová. A gente não sabe bem ao certo qual era a tradução do tetragrama, né? As 4 letrinhas que representavam o nome de Deus. Na efígie da moeda do templo tinha o nome de Deus, e na efígie da moeda de César, do Império Romano, tinha a estampa de César, a imagem de César. E aí Jesus muito sabiamente responde, dai a César o que é de César. Se você recebeu se você tem essa moeda com a efígie de César, paga seus impostos a César corretamente. Se você tem a moeda para pagar o imposto do templo, então entrega a sua moeda no templo e paga também o seu imposto do templo, como se fosse o dízimo daquela época, né? O dízimo para sustentar o templo e sustentar o sistema religioso daquela época. Então, Jesus muito sabiamente se esquiva daquela pergunta que seria um pouco difícil, né? Mas ele responde com muita sabedoria, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você precisa se responsabilizar pelos seus impostos. Se você recebe o seu salário aqui e a lei do seu país manda que você pague os seus impostos em dia, então você precisa pagar os seus impostos com essa moeda moeda corrente no seu país, né? Moeda de César. E se você frequenta o templo, se você tem a sua religiosidade, a sua prática religiosa, se você tem essa moeda, então, do templo, pague os seus impostos também ao templo. Foi isso que Jesus quis explicar para aqueles fariseus e para aqueles herodianos. Tá certo, irmãos? Bom, o que nós podemos aplicar com tudo isso, com o texto de hoje, né? Muitas vezes a gente entende como sendo apenas uma parcela daquilo que a gente ganha como sendo de Deus, né? Mas na verdade nós precisamos entender que tudo o que nós temos pertence ao Senhor. Todas as coisas são de Deus e nós precisamos fazer as nossas contribuições financeiras, né, de forma muito
com o nosso coração muito alegre, né? De forma muito voluntária, né? Afinal, não é nada imposto, não é nada obrigatório, sabe? Naquela época era obrigatório essa questão do imposto do templo por causa da construção do templo. Então, o que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, né? Se você tem no seu coração uma igreja que você frequenta, você tem ali um vínculo com aquela comunidade, eu acredito que você tem uma responsabilidade muito grande sobre o sustento dessa comunidade. O sustento não só dos projetos dessa comunidade, mas da própria comunidade, do próprio templo, do próprio pastor, daquela pessoa que está servindo ali naquela comunidade. Então, você precisa entender quais são as suas responsabilidades. Nós temos responsabilidades diante de Deus, nós temos responsabilidades diante da nossa comunidade de fé e nós temos responsabilidades perante a sociedade. Então, que nós possamos hoje entender quais são as nossas responsabilidades e assumir essas responsabilidades, arcar com as nossas responsabilidades. Se temos imposto para pagar, pague o seu imposto em dia. Se tem a sua contribuição para fazer na sua comunidade, faça a sua contribuição financeira para que a sua comunidade seja sustentada, mas que isso seja algo realmente voluntarioso da sua parte, que seja com alegria no seu coração, porque você reconhece a sua responsabilidade. Amém? Vamos orar agradecendo pelo dia de hoje. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse texto bíblico que nos ensina, Senhor, o peso das nossas responsabilidades. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, ó Deus, que todas as coisas pertencem ao Senhor e que Jesus confronta todo tipo de hipocrisia dos fariseus e dos herodianos, assim como ele confronta a nossa hipocrisia muitas vezes que quer tirar coisas que são consagradas a Deus e entregar a quem não devemos. Nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso, que nós entendamos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é filho do Senhor da vinha, é o nosso Pai, é o nosso Redentor. O Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos entregar uma mensagem de salvação, também veio para cobrar os nossos trabalhos, em relação ao andamento dos nossos trabalhos, que nós entendamos tudo isso e que possamos reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que haja alegria no nosso coração, nas contribuições financeiras, que entendamos, ó Deus, que é bênção do Senhor para as nossas vidas e que possamos, no dia de hoje, ter nosso coração tranquilo, nosso coração em paz, sabendo que o que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus. Pai, todas as coisas pertencem ao Senhor e nós queremos, com alegria no nosso coração, servir ao Senhor com tudo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Dá-nos, ó Deus, a bênção e a prosperidade que nós precisamos para que sejamos bem-sucedidos no dia de hoje. Cuida de cada um de nós. Eu quero pedir a sua bênção sobre cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que eles possam também sentir o seu amor e o seu cuidado todos os dias de suas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um, seus familiares, cuide da saúde deles também, para a honra e glória do teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Lembre-se sempre, estamos juntos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e que você possa ser edificado por meio desses vídeos que nós estamos fazendo para você, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto e até o próximo vídeo.